E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Vitor e hoje galera, estamos aqui para trabalhar com uma coisa diferente, uma coisa até que interessante vem do TypeScript, que vem do Angular, que o Nest utiliza, que é um assunto que a gente vai explorar hoje, que a gente vai se aventurar nele, chamado injeção de dependências, certo? É um assunto interessante, é de conhecimento, a gente consegue adquirir um conhecimento, consegue ter uma noção. A gente vai recriar um pouco da ideia do Nest, não 100% porque o Nest é top, né? Mas a gente vai criar um pouco a ideia dele e vamos inserir isso em um projeto simples, mas que a gente consegue agregar o conhecimento aqui para vocês, certo? Então bora lá, mão na massa, então vamos conhecer a injeção de dependência. Pronto pessoal, eu já configurei aqui, vou abrir uma pastazinha aqui, abrir meu terminal. Vocês colocam essa pasta onde vocês acharem melhor, mas eu vou colocar aqui na minha pasta de YouTube, certo? Onde nela eu posso jogar meus conteúdos que a gente vai gravar, certo? Então aqui a gente vai iniciar o primeiro projeto, eu vou criar uma pasta aqui chamada DI, certo? Que é o nome do projeto. Eu vou dar um CD DI e vou dar um code ponto neles. A gente já vai abrir logo o projeto. Ele abriu aqui no outro monitor, então vamos puxar ele para cá. Beleza? Então eu vou abrir com Ctrl+J, eu abro o terminal aqui do VS Code e dentro dele aqui a gente vai iniciar as dependências. Primeiramente eu vou iniciar aqui um npm. Vocês podem usar o npm, o yarn, o que vocês acharem melhor. Eu vou dar um npm menos init, menos y, né? Para ele responder todas as minhas perguntas. E dessa forma eu já avanço. Bora lá. Deixa ele só carregar aqui para mim. Beleza? Depois carregado aqui, a gente vai instalar algumas dependências. Primeira coisa, eu vou instalar as dependências que eu vou utilizar sem ser as dependências de desenvolvimento. Primeira coisa, eu vou dar um npm e vou adicionar o Express, que a gente vai utilizar o Express como base. Também vou adicionar o Reflect, né? Essa biblioteca que a gente vai utilizar para mexer com metadados. Então, Reflect metadata. Beleza? Express, Reflect metadata. Só por enquanto, só isso. A gente não vai utilizar tantas coisas, mas bora lá. O npm está instalando. E depois a gente vai inicializar instalando o TypeScript aqui, né? Então, TypeScript. A gente vai instalar também como dependência. Eu vou aproveitar e vou rodar os types do Node também, que eu quero instalar. Também vou rodar os types do Express, para a gente fazer essa própria instalação. E o test Node também. Eu vou dar um Ctrl D aqui para a gente já baixar tudo isso como dependência para o nosso projeto, certo? Então, ali tá tudo ok, tá tudo tranquilo. E só vou dar uma diminuidazinha aqui para ficar melhor para todos. Agora sim, tá melhor. Então bora lá. Depois disso, depois que a gente instalar aqui o TypeScript, a gente pode inicializar o TypeScript dando npx tsc init, que a gente, deixa eu só escrever certo, eu escrevi errado, init, a gente vai inicializar o TypeScript em nossa aplicação. Depois disso eu vou fazer umas configurações básicas aqui no pack.json, no tsconfig, que é as configurações básicas. Então eu posso apagar tudo isso e eu vou pegar um config aqui que eu vou precisar, que seria esse aqui. Deixa eu só pegar na colinha aqui. Então bora lá. Pronto. Beleza? A configuração é essa. Vamos usar o ECMAScript 20. O módulo a gente vai usar o como JS. A gente vai utilizar o Adum também. O altd, que vai ser a nossa pasta que a gente vai buildar o projeto para JS, vai ser essa parte aí da dist. E a gente precisa de duas coisas: o experimental decorations ativado como true e emit decorates metadados como true. Para a gente conseguir acessar e fazer alguma coisa, a gente vai precisar disso aqui, certo? Depois disso, a gente vai criar uma pasta aqui no projeto chamada rc, né? No source, na raiz do meu projeto. E dentro dela, a primeira coisa que eu vou configurar aqui vai ser a minha pasta chamada como. Como vocês podem escolher qualquer nome aqui que queiram vocês usar, mas eu vou usar como e eu vou criar uma pasta aqui só para não ficar assim com VS Code, eu acho muito ruim, chamada controller, que vai ser meu controller. Aqui vai estar toda a lógica da minha aplicação e tudo que ela vai fazer, certo? Então a gente vai começar como o pai desse projeto, certo? A gente vai começar como utilizar o pai. O nome desse arquivo será app-modeler, um pouco parecido lá com o Nest, né? Mas aqui o app-modeler ele vai ter todo esse gerenciamento e tudo isso, beleza? Primeira coisa que a gente vai importar de dentro daqui, a gente vai pegar o Express
certo? Dá uma vírgula aqui que eu vou pegar a interface, o Express, né, que eu vou precisar para tipar. Vou pegar o Request também aqui, ok? E também eu vou pegar o Response. Preciso tudo isso que vem de dentro do nosso querido amigo Express. Beleza? Então é bom você rodar os types, não esqueça, porque senão ele não vai dizer, não dá a dica aqui para vocês. E agora eu vou criar uma interface, né? A interface aqui é algo bem simples. Eu vou dar um app-config, que será o pai de tudo isso. Eu vou criar aqui um arquivo chamado routers. Lá no Nest nós trabalhamos com módulo, né? Aqui não, aqui eu vou trabalhar com rotas. Tudo para mim é rota, eu só jogo a rota e eu já gerencio ela aqui dentro, certo? Ela vai ser do tipo N, porque eu não vou saber que rotas vão ser essas. Vai ser várias rotas de tipo array. E dentro dela eu vou ter um config. E nesse config a gente vai ter algumas configurações. Mas por enquanto eu vou passar só a nossa porta, beleza? Então isso aqui é a interface padrão, a interface básica que vai ter dentro da nossa aplicação. E agora a gente vai exportar uma função que vai se chamar app-modeler, ok? E essa app-modeler eu vou pegar o app-config, todas as configurações que vão vir da app-config, e vamos retornar uma função anônima. Essa aqui é a função que vai ter toda a lógica da gerenciamento de rotas e tudo isso. Só que calma aí, a gente ainda vai fazer o gerenciamento da rota, a gente vai fazer a rota. Só que o app-model ele será o pai, né? Deixa eu explicar. Então ele será o pai que a gente vai colocar na nossa aplicação. Só que a gente vai configurar rotas e os métodos que tem do HTTP, né? A gente vai deixar todos configurados para mais você precisar, você ter pelo menos o norte do que você vai fazer e de que você vai praticar, né? Espero que o áudio esteja filé. Então bora lá. Depois disso eu vou fazer uma função anônima, como eu falei. Função anônima que ela vai pegar um construtor. Eu preciso informar esse construtor, eu não vou nem usar esse construtor, mas ele vai ser o tipo function, né? Mas a gente informa esse construtor aqui em cima e retorna. A primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o Express, né? Então app Express, eu vou dar um... Opa, new não, Express só. Dessa forma eu já tipo aqui com o Express e eu posso fazer uma coisa, configuração na minha aplicação. Ela vai usar sempre a parada do JSON, né? Então Express User JSON. Isso aqui é um pouco básico, né? Eu espero que quando você esteja nesse conteúdo você pelo menos já tenha um entendimento um pouco do que, como é que funciona o Express, mas quem sabe depois a gente não produz um vídeo trazendo mais assuntos sobre Express. Para continuar, eu vou fazer um for aqui, né? Então, se você não usa for, tá aqui o forzinho que a gente vai utilizar. Eu vou fazer o seguinte, const, eu vou criar uma constante aqui chamada const routers controller, né? Controller rof app-config.router, né? Então ele vai pegar todas as minhas rotas que tem dentro do app-config e vamos gerenciar essas rotas. Então eu vou criar um CI, certo? Esse CI vai ser o nosso controle de distância. Então eu vou dar um router controller, né? Vou inicializar ele. E agora eu vou criar a nossa base da URL jogando ela no metadados. Então agora a gente vai entender e jogar no metadado. Então eu vou criar um base path, que ele tem que ser um string para mim. E aqui eu vou dar o reflect, certo? Reflect, então é bom. Tá certo. Então eu vou dar um reflect aqui. Vou dar um get metadata, certo? Reflect metadata e aqui eu vou chamar nosso get. Importei o reflect, deixa eu ver. Reflect, get. Deixa eu importar o reflect aqui. Reflect. Get metadata. Então acho que pode ser por causa desse aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou criar um arquivo chamado main.ts, que é o nosso arquivo principal. E nele eu vou só fazer essa pequena importaçãozinha aqui, leve. Vamos deixar logo importado aqui, beleza? Eu não sei se isso aqui vai resolver, mas get metadata, isso mesmo. É só que a gente precisava importar o reflect, né, como pai da nossa biblioteca. Aqui é como a gente importa o .env, a gente importa o reflect. Aqui eu vou configurar a base pelas rotas que vai ser importadas, né? Agora eu vou configurar aqui uma paradazinha que vai ser a parte das minhas rotas e seus métodos que cada rota vai receber. Então essa rota ela pode receber um método que vai ser um get, um post, um put e um delete. Não vou nem trabalhar com header nem com path, tá? Só algo bem simples aqui. Então ele vai receber isso
ele vai receber um path, que vai ser uma string, e ele vai ter o handle, né? Que seria as funções que vai ser dentro dele que ele vai chamar. Essas funções é a rec, que vem lá do request do express, beleza? Então, vem aqui de dentro do express, não se ligue com isso. E aqui o response, que seria toda a resposta que vem também do express como já tipada. Ela vai retornar para mim um void, beleza? Retornando um void, eu posso fazer o seguinte, configurar aqui que isso aqui vai ser um array, e dentro dela eu vou dar um igual reflect ponto get metadata, e aqui eu vou chamar de routers. Esse será o metadados das minhas rotas, e vai receber o router controller. Porém, caso ele não venha, para não dar erro, para crashar nossa aplicação, ele já inicializa esse array como vazio. Pronto, dentro do for é isso. Dentro do for não tem muita coisa para a gente praticar, mas tem outra coisinha aqui que seria as rotas, né? Depois que a gente criar as rotas, eu posso inicializar elas, né? Dando um routers, né? Espera, opa, tem que estar dentro do for ainda. Isso é dentro do for, então eu vou dar um routers ponto for each, pegando a minha rota, opa, certo? Pegando a minha rota, e dentro dela a gente vai fazer o seguinte: vou envolver isso aqui como uma função, tem parênteses na verdade, e vou passar aqui, ó, router.método, né? Já está tipado aqui, então a tipagem TypeScript ajuda bastante, e isso aqui para mim vai ser uma função que dentro dela vai ter outra função que a gente vai passar agora. Eu vou pegar o base path mais o router.path, então router.path, que seria o meu path.py mais o path novo que vai vir da rota. Vou dar uma vírgula e vou pegar o rec, que vai ser nossa request, e o res, que vai ser nosso response. Dentro dele a gente vai jogar agora um reflect, né? Não, chamar o handle, né? Então router.handle, e nele eu passo o nosso controller UCI, que é o controller instancer nosso, e aqui a gente passa a rec e a res. Então a gente precisa de tudo isso, que já foi configurado aqui em cima, né? Que a gente precisa passar o rec e o res, só que aqui a gente passa essas paradas. O res ele tá dando problema de erro aqui, por causa que ele tá dizendo que esse parâmetro tá dando errado. Bora analisar. Opa. Handle.call, né? Para ele chamar, né? Ele envolver essa função pelo call. Então aqui é o for, e abaixo do for eu posso fechar o for aqui. Deixa eu deixar aí para vocês ficar melhor. Aqui a gente vai chamar a nossa app list, né? Em que porta vai escutar a nossa aplicação. Então a gente vai chamar o app config.port, e dentro dela eu vou chamar aqui nosso console logger, que é um logzinho que a gente vai colocar, que é chamar na porta. Eu posso colocar um emoji aqui, só para ficar interessante. E aqui a gente já configurou o nosso módulo. Bem simples, bem fácil. Aqui é toda a configuração do JavaScript, a configuração que a gente vai chegar a utilizar do nosso app model, onde ele vai envolver nossas rotas. Mas não é só isso para funcionar. A gente precisa de mais alguma coisa para funcionar. E para isso a gente vai precisar configurar primeiramente o nosso router, né? Então aqui a gente vai configurar o nosso router TS, e aqui a gente vai importar. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma pastazinha aqui chamada types, porque a gente vai utilizar chamada types, na verdade. E dentro dela eu vou criar o http método.ts, e vai fazer o seguinte: eu vou pegar aqui nesse método que eu acabei de criar, vou exportar um type, certo? Vou exportar um type chamado http método, e aqui dentro eu vou importar esses meus métodos. Por quê? Porque aqui eu vou chegar aqui e só vou importar ele, certo? Então eu posso dar um Ctrl espaço, que meu VS Code ele já busca para mim na minha pasta, que fica, na verdade eu errei aqui a importação, é para estar dentro do aqui, certo? Então bora voltar. E aqui eu posso apagar, né? Então, apagar, achei estranho, dentro da pasta router, mas aqui ele volta tudo a funcionar. Então a gente já deixa de uma maneira mais fácil, porque
aqui dentro do router eu vou utilizar esse mesmo método. Então pode chegar um momento em que eu queira adicionar agora o options, né? Eu quero adicionar o options, headers, então seria inviável de eu entrar em arquivo, então eu já posso implementar por aqui, não é isso? Então agora é bem simples, eu vou exportar minha função export function router, e dentro dela eu vou pegar um método, e esse método vai ser o http método que vem lá dos meus typers, e um path que é uma string. Vocês vão achar bem da hora essa maneira que a gente vai utilizar, mas é uma maneira bem da horazinha, né? Então a gente vai retornar uma function de novo, anônima. Dentro dela eu vou botar o target, que vai ser n, pois eu não faço ideia do que esse target pode vir. Eu vou ter um pq, que esse pq é a minha property key, mas eu não vou nem utilizar ela, mas aqui caso a gente venha utilizar depois, e um descritor para ela, né? Que é o props descriptor, né? E dentro dela eu vou chamar uma constante, const routers, que eu vou pegar pelo reflect get metadata, e eu vou chamar de routers, e aqui dentro eu vou chamar o target.constructor, e caso ele não venha eu só vou deixar esse array vazio para não quebrar minha aplicação. Depois eu vou dar um routers aqui, routers.push, né? Routers.push não é tipada, mas é isso mesmo. Então aqui eu vou escrever um método, vou escrever o path e vou passar meu handle, né? Meu handle vai ser o escritor.value. E aqui agora, abaixo disso eu vou dar um reflect define the metadata, que seria o que? A gente vai definir as nossas rotas agora. Então rotas, routers e o target.constructor. Então tudo isso aqui a gente faz a nossa configurações dos métodos da rota. O que seria isso? Seria os verbos, né? HTTP, post, punch, delete. A gente vai ter tudo já configurado aqui já dentro da nossa aplicação. E agora a gente vai trabalhar com o nosso outro decorator, que vai se chamar router, né? router.ts. Então esse aqui é o decorator das nossas rotas. Aqui é bem simples, aqui a gente nem vai demorar muito tempo para fazer ele, então a gente vai criar uma função. E essa função a gente vai chamar de router aqui, certo? E nele eu vou só abrir, porém aqui ele vai receber alguns parâmetros. Ele vai receber uma config, que seria meu path, que é uma string, certo? Beleza? E agora ele vai retornar uma função anônima de novo para mim. Essa função eu vou receber um construtor do tipo n, pois eu não sei quais são os campos, né? E eu vou dar um reflect aqui, define the metadata, e vou pegar aquela minha base path que eu defini lá como get, né? Lá no app a gente dá o get, né? E aqui a gente vai definir aquele metadata para nossa aplicação. Então aqui eu vou usar o config.path, e aqui eu vou passar o construtor, pois ele precisa ter o parâmetro do construtor. E agora a gente vai dar só um reflect.delete metadata, passando as routes, e dessa forma a gente vai passar o construtor também para ele. Deixa eu passar o construtor aqui para ele. E pronto, bem simples, a gente já configurou o nosso app module, que seria o pai da nossa aplicação, o nosso router, que seria onde vai receber os verbos, e nosso routing, que vai ser o pai das rotas, né? Então com o controle padrão, mas eu vou criar aqui como um teste. Teste, escrever assim, teste, porque se eu escrever teste, ele vai dar erro, né? Então aqui no meu, vou iniciar minha rota. Então aqui é bem simples, eu vou chamar o decorator routing. Ó, olha aí, a gente vai estar muito legal aí. Vou chamar o decorator router e eu preciso abrir dentro dele o nosso path, né? Então qual será o caminho? Ele vai ser essa rota aqui de barra. Então pela barra a gente já consegue acessar, e dentro dela eu vou exportar uma classe que vai ser o teste controller, né? E dentro do teste controller eu vou chamar meu router. Olha aí, vocês vão ver, por isso que eu disse, fica bem da hora, router. E aqui dentro ele vai pedir, primeira coisa seria o verbo, né? Então qual será o verbo que a gente vai utilizar? Então eu vou utilizar um get, e vou usar o path, né? Que vai ser o path novo, né? Que vai ser para acessar, vai ser o router. E aqui eu vou chamar uma função get, e nessa função ele vai receber para mim o rec, que vem da request, o res,
que vem do response. Você também pode criar um decorator para isso, ficaria da hora, mas a gente não vai criar. E aqui eu vou só retornar para mim só um JSON aqui. Então a mensagem padrão que é hello. Vou retornar aqui um status ok e um code 200, tá? Deixa eu ver o que foi o erro. É a tipagem, né? Que a tipagem de Express ele não pegou e não pegou também a tipagem do request. A gente configurou tudo isso, né? Request response. E agora é bem simples, aqui no main.ts não tem tanta dificuldade, porque a gente vai só chamar o nosso app modeler e dentro dele a gente vai colocar o nosso routers e dentro do routers eu vou chamar o nosso test controller. Context não, controller, cadê que eu... test controller, e vou configurar as nossas rotas, né? Então dou um configzinho aqui, config, ele pede o port, tem rodando na porta 1000, e aqui eu só preciso fazer uma classe que seria app. Dessa forma a gente já consegue configurar. E como é que a gente sabe que isso aqui está dando certo, Vitor? A gente vai ter que buildar essa aplicação e depois rodar ela, né? Então aqui bem simples para o build, eu vou gerar um build, chamar só de B para ficar bem simples, mas a gente entende que é um build, então eu vou rodar um TSC e depois eu vou rodar um S, que seria do start. Para não escrever muita coisa, a gente vai rodar um node dist main.js. Beleza? Tudo isso aqui vai ser responsável para a gente fazer a parada. Então agora eu só vou dar um npm run B para ele buildar nossa aplicação. E depois que ele buildar, deu tudo certo, o JavaScript não reclamou, a gente vai dar um S para ele inicializar o servidor. Então tá tudo certo. Então como a gente vai fazer aqui? Eu vou ver se eu tô com um REST client aqui. Deixa eu ver se eu tenho um REST client. Tem sim, né? Então a gente vai testar aqui com um arquivo chamado http.http. Então eu vou chamar a nossa método get, né? Então localhost 1000 barra, só isso mesmo. Local http, né? Então http ponto barra. Pronto, hello, nós já conseguimos. A gente pega o hello, pega o status e tudo isso a gente consegue configurar. A gente fez uma redução de código aqui, galera. Deixa eu só explicar para vocês aqui. A gente fez uma redução de código gigantesca pelo processo que a gente utilizou da injeção de dependências, né? A gente injeta a dependência como uma forma também de reduzir código, mas também de utilizar algumas configurações específicas que é referente àquela dependência, onde a gente vai inserir a dependência em algum lugar e ela vai pegar todas as configurações. Porque vamos lá, aqui no controller a gente configurou o router, né? O router, que é a nossa rota path. Tudo bem, só que aqui eu não precisei ir lá no meu Express e dizer app.get tal, não. O meu router, ele sabe que vai ser tudo path aqui dentro. Porém, eu tive que passar a especificar o meu verbo, né? Então, meu verbo é o verbo get. Galera, a gente configura o nosso projeto. É um projeto simples, mas eu espero que vocês consigam entender, consigam agregar para vocês nossa app model. Você pode chamar de qualquer coisa, mas a gente consegue enxugar muito código, certo? Aqui a gente trabalha com as rotas, adicionando as rotas. E depois eu tenho uma ideia interessante para nós, é de um RM próprio nosso mesmo, que a gente vai criar aqui para vocês. A gente vai criar um RM e esse RM a gente vai entender. Mas se você gostou, deixa um like aí, apoia mais vídeos aqui. A gente vai continuar trazendo mais vídeos no ano 2025. Espero por muito conteúdo interessante, muito conteúdo que vai te agregar na tua carreira. Mas para isso eu preciso que você esteja no meu canal, deixando o seu like e apoiando. Agradeço a todos que estiveram aqui e valeu a todos, um abraço, valeu!